Olá, sejam muito bem-vindos aí a mais um conteúdo aí do nosso projeto digital. Hoje vamos fazer uma leitura sobre 3 temas: ciência e senso comum, conhecimento e verdade, e o instrumento do pensar, que é a lógica, tá bom? Vamos começar aí pela ciência e senso comum. O que é isso? Qual é o conceito atual da ciência? Não, na verdade, o conceito atual da ciência surgiu no século XVII, certo? O conceito atual que conhecemos, né? Surgiu no século XVII, como os métodos de investigação foram instituídos por quem? Por Galileu, que se caracterizam pela matematização e experimentação das experiências através dos métodos. Nas culturas mais antigas já existia algum tipo de conhecimento teórico que possibilitava a intervenção da natureza. Tal conhecimento dependia de quê? Do senso comum e do uso espontâneo da razão, tá? E da imaginação, da dedução ou indução, que eram transmitidas ao longo do tempo. O senso comum é um saber empírico, saber da experiência, e transmitido enquanto saber científico, né? Enquanto o saber científico busca precisar as causas, a origem, os motivos de um determinado evento, de um determinado fenômeno. O senso comum é um saber empírico que é transmitido, uma experiência que é transmitida de pai para filho, de pai para os netos e de geração para geração. O conhecimento do senso comum é o quê? É fragmentado. Ele realiza generalizações que carecem de rigor. Já a ciência é o quê? É um saber sistemático, controlado pela experiência. O conhecimento do senso comum é fragmentário, pois não estabelece as conexões adequadas. Por sua vez, o conhecimento científico é unificador, tem a capacidade de conectar saberes sobre diversos fenômenos entre si. O senso comum é subjetivo, é pessoal, é uma crença, uma experiência que ela adquiriu. Enquanto a ciência procura objetividade, isto é, independente de preferências individuais. A linguagem do senso comum é ambígua, enquanto a ciência procura se utilizar de uma linguagem rigorosa, criteriosa, com o recurso da matemática, da experimentação. Desse modo foi possível controlar esse conhecimento, tornando o sistemático, preciso e objetivo, tá? Essa é a diferença entre senso comum e ciência. O senso comum é uma experiência que foi adquirida e transmitida de mãe para filho, de filho para seus filhos. O trabalho do cientista, como é que é? Por comunidade científica, né? Lembrem-se do Círculo de Viena. O Círculo de Viena é que os estudantes, os acadêmicos, eles devem conhecer quem são os pensadores ali do Círculo de Viena, né? Que faz parte do trabalho do cientista. Por comunidade científica, entende-se que os membros de um determinado grupo que se reconhecem mutuamente como detentores de conhecimentos específicos em determinada área de investigação científica. A ciência se utiliza de métodos rigorosos, mas nem por isso é infalível ou inubitável. Está sujeita também ao erro, mas é confiável. O trabalho do cientista envolve valores estritamente cognitivos, mas também valores éticos e políticos. A política determina grande parte do trabalho, financia o que deve ser investigado, pesquisado. E o Conselho de Ética também para controlar
até determinados limites que a ciência pode ir, né? Que ela, mesmo assim, ela ultrapassa, né? Do ponto de vista dos valores cognitivos, podemos destacar o quê? 3 características da ciência: o quê? A imparcialidade no julgamento, né? Na ação, na atitude, a autonomia e a neutralidade do sujeito. Diz que a ciência é o que? Imparcial por seguir rigorosos padrões de avaliação que podem ser verificados por qualquer membro da comunidade científica. Fala-se em autonomia porque o cientista ele deve ter condições independentes de investigação. A neutralidade decorre do fato de que a pesquisa se orienta apenas pelo valor cognitivo. Essas características dizem respeito apenas a exigências de método científico. No entanto, o cientista encontra-se inserido em um contexto, né, sujeito a um conjunto de valores éticos e políticos que devem ser também avaliados e analisados. Daí a importância de uma formação humanista, que possibilite o quê? A reflexão sobre as explicações da atividade científica. Ou seja, a ciência é neutra, mas não são neutros os interesses que envolvem as pesquisas, a definição de prioridades e os fins que se destinam. Decorre daí o que? A responsabilidade do cientista. Podemos classificar o que? As ciências em ciências formais, matemática e lógica, ciências da natureza, física, química, geografia, física, e ciências humanas, sociologia, antropologia, psicologia, história, geografia. Ou seja, as ciências elas são classificadas e divididas em categorias. As ciências da natureza recorrem ao método experimental, na prática, né? Na hipótese deve ter mais experiências, né, experimental, mais prática, e que trabalha com as seguintes etapas: observação científica e metódica e orientada por teorias. A hipótese é uma explicação provisória dos fatos observados. Elas dependem da intuição, imaginação, mas também de raciocínios, dedução, indução, analogias, por exemplo. A experimentação é a observação provocada para o controle da hipótese, por exemplo. A generalização é a formulação de leis, de enunciados que descrevem regularidades ou normas dentro do fenômeno, como as leis empíricas ou particulares, a queda de corpos, a teoria, ou seja, a teoria constituída por leis gerais, após muita observação, né? A teoria newtoniana, né, que abrange e reúne diversas leis aí, que abrange, né, que explica grande parte das ciências da natureza. Ela abarca, né? As ciências humanas enfrentam dificuldades metodológicas por ter como objeto o próprio ser que conhece. São elas a complexidade, o comportamento humano, né, que resulta de múltiplas influências, a dificuldade de experimentação e matematização, o subjetivismo. O próprio ser humano é o seu objeto de estudo. Além disso, trata o que? De individualidades, a liberdade. Apesar de condicionamentos, o ser humano é capaz de ações livres. A diversidade de métodos pode se distinguir em 2 tendências metodológicas. Segundo a tendência naturalista, as ciências humanas devem se adequar ao método das ciências da natureza. Já a tendência humanista propõe métodos distintos, que respeitem o quê? A especificidade do seu objeto, como a individualidade, a liberdade e a consciência moral. Dito tudo isso, né, entre a diferença entre senso comum e ciência, falei um pouco sobre as ciências da natureza, falei sobre as ciências da natureza e sobre as ciências humanas, né? Ciências da natureza,
tem esse diferencial do método experimental, como as ciências humanas têm esses problemas aí em relação ao ser humano, que é o seu próprio objeto, ao ser, que é o objeto de estudo. A gente pesquisa mais teórico, metafísico, e não tão prático quanto nas ciências da natureza, que tem um método experimental. O senso comum é um saber que é uma experiência que é transmitida de geração para geração, enquanto a ciência ela busca as causas, a origem, os motivos de um determinado evento, de um determinado fenômeno. Então, concluindo isso, isso tudo faz parte do processo de conhecimento e da busca pela verdade. Os modos de se conhecer, né? Falando sobre conhecimento e sobre verdade. A relação entre conhecimento e verdade respeita o quê? As garantias de certeza do que pensamos saber. Por ato de conhecimento entende-se o quê? A relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Por produto do conhecimento entende-se o resultado do ato de conhecer. Esse é o produto do conhecimento. Então, modo de conhecer. Conhecimento de verdade diz respeito às garantias de certeza, né, do que pensamos saber. Me lembra muito o Descartes, né? Acho que grande parte da vida acadêmica dele, ele estava recebendo falsas ideias ali, né? Então ele resolveu criar sua própria ciência. O ato de conhecimento entende-se a relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, aquela ideia de epistemológica, de epistemologia, da relação do sujeito com o objeto. O produto é o resultado do ato de conhecer, de ter essa experiência. Tradicionalmente, distinguem-se dois modos de conhecer, pela intuição e pelo conhecimento discursivo. Intuição é um conhecimento imediato, direto, indemonstrável. A intuição pode ser empírica, que é a experiência, quando se trata de um conhecimento imediato, baseado nas experiências, sensível, quando adquirida pelos sentidos, por exemplo. Psicologia, quando adquirida pela experiência interna, né? E também pela essa capacidade de introspecção, de se conhecer. Inventada, responde pelas descobertas súbitas, por exemplo, a descoberta do sábio, do artista, dos cientistas, de invenções. Intelectual, caracteriza pela captação direta da essência do objeto que foi conhecido. Um exemplo é a maneira como o filósofo Descartes chegou à sua primeira verdade, o cogito, né? Ou seja, usando a razão, o intelecto. O conhecimento discursivo não se dá diretamente como no caso da intuição, mas opera por encadeamento de raciocínios, de associações de ideias que vão fluindo, que você vai associando, que você vai, né, pela sua experiência também, que levam a demonstrações e conclusões de ideias. E é responsável pelos conceitos de ideias gerais que compõem o conhecimento. Por isso é um conhecimento imediato e abstrato. A pergunta pela verdade se dá pelo quê? Pela verificação dos juízos, né? Se é uma pessoa ajuizada, que fazemos sobre as coisas. Uma coisa isolada simplesmente ou seja, tem realidade. Do ponto de vista epistemológico, da epistemologia, a verdade é o quê? É a consideração do juízo e a possibilidade de dizer se ele é verdadeiro ou falso. Do ponto de vista moral, trata-se da verdade como veracidade pela qual o que é dito pode ser verdade ou mentira. Dogmatismo e ceticismo. Diz-se que há certeza quando se considera algo verdadeiro. Sim, eu tenho certeza, então eu considero que algo é verdadeiro. Do ponto de vista da história, da filosofia, há duas correntes principais que se opuseram em relação à possibilidade de conhecermos a verdade: o dogmatismo filosófico e o ceticismo radical. O dogmatismo filosófico, que é a afirmação da possibilidade de termos certezas, de alcançarmos um conhecimento verdadeiro, pleno. Ele não se confunde aí com a postura dogmática, né? O dogmatismo, de afirmar autoria, né? Uma afirmação autoritária, né? E unilateralmente algo, né? Quando se trata de afirmar a possibilidade do conhecimento,
e da verdade, a maioria dos filósofos é dogmática, né? É autoritária, tem uma postura unilateral, né, no caso. Inspirado, né, em Hume, David Hume, filósofo escocês do século XVII, XVIII, Kant se inspirou nele, foi o primeiro a avaliar as possibilidades e os limites do conhecimento, o Hume, e o Kant se inspirou nele, usou o conhecimento que foi construído por Hume como base para construir o seu também. O ceticismo radical considera o que? O conhecimento como algo impossível, é impossível construir um conhecimento verdadeiro, a nível cognitivo, de mente. Considera o conhecimento como algo impossível. O ceticismo moderado, né, impõe limites ao conhecimento ou opera pela suspensão provisória de juízos, de alguns juízos. Os principais representantes do ceticismo são Gorgias, Pirro, Montaigne e Hume, que leva o empirismo aí, o ceticismo, às suas últimas consequências. Dogmatismo e ceticismo. O critério mais recorrente da filosofia para o reconhecimento da verdade é o da evidência, da prova. Trata-se da correspondência de uma proposição, no caso ali, a um fato da realidade. Esse critério de verdade, como representação e correspondência, foi posto decisivamente em questão a partir da segunda metade do século XIX. A filosofia contemporânea, e mais especificamente aqueles filósofos chamados por Paul Ricoeur de mestres da suspeita, Marx, Nietzsche e Freud, tornou problemática a postura puramente dogmática e o ceticismo radical. A verdade passaria o quê? A figurar no horizonte de busca. A verdade seria sempre uma busca. A filosofia contemporânea, e mais especificamente aqueles filósofos chamados por Paul Ricoeur, os mestres da suspeita, da dúvida, Marx, Nietzsche e Freud, tornou problemática a postura puramente dogmática, o ceticismo radical. A verdade passaria o que? A figurar o que? No horizonte de busca. Estou sempre em busca, em construção. Então, o conhecimento e a verdade, ele impõe determinados critérios, né? O que é a verdade, o que é o conhecimento. De acordo com o ceticismo, o ceticismo radical, ele vai te impor, ele não acredita, ele impõe limites, na verdade. O conhecimento ele não é possível ser construído, não é possível, ele é apenas ilusório, né? Passageiro. O moderado não, ele impõe limites, até determinado ponto é possível você ter um conhecimento, você tem uma experiência, né, humana, uma vivência, uma experiência. É um pensamento aí que é elaborado aí durante a Idade Moderna, que está tendo um processo de desenvolvimento realmente, né, muito grande, de novas experiências, da técnica que está sendo desenvolvida também, e faz parte dessa postura. Mas o importante é entender a maneira como esses filósofos pensaram, a partir desse conteúdo aí dito. Mas para isso, para poder tornar um pouco mais complexo, né, tem a lógica, né? A lógica, se o conhecimento não é possível, mas os raciocínios lógicos, porque existem, né? Porque tem essa estrutura. O pensamento ele funciona de acordo com uma estrutura, né? No caso, a lógica. Em sentido amplo, entende-se o que por lógica? A investigação da estrutura da argumentação válida. O primeiro filósofo a organizar a lógica de forma sistemática foi quem? Aristóteles. Com esse filósofo grego, inicia-se o que é a chamada lógica clássica da antiguidade, que permaneceu incontestada até o século XIX. O cara organizou, pensou bem, elaborou tão bem a lógica que lá na antiguidade, né, 500 anos, 300, 400 anos antes de Cristo, né, durou até 2000 anos depois de Cristo para conseguirem contestar ela, né, refutar. Então, o nível do Aristóteles é absurdo. Quando Frege deu início à lógica simbólica, Frege. O argumento, o raciocínio propriamente dito,
é o encadeamento de proposições que conduzem a uma conclusão, inferência. As premissas são o quê? Proposições que conduzem logicamente à conclusão. O termo, conceito é a palavra ou expressão. A proposição juízo é a frase em que o sujeito e o predicado se negam ou se afirmam a um ou outro. Premissas, termos e proposição, que é o juízo. Premissas são que conduzem logicamente à conclusão, né? São duas frases que vão levar a uma conclusão. O termo é o conceito, é a palavra ou expressão. Proposição é o juízo, é a frase em que o sujeito e o predicado se negam ou se afirmam um ao outro. As proposições podem ser classificadas quanto quê? Quanto à qualidade, em afirmativas ou negativas. Do ponto de vista de quantidade, são gerais, total ou universal, ou particulares ou singulares, ou seja, as proposições podem ser classificadas quanto à qualidade, né? Afirmativo, afirmando, estou negando, então, total ou universal. O predicado de uma proposição pode ser o quê? Pode ter extensão total ou particular. Os termos do sujeito e do predicado se combinam de maneira a assumir a forma universal ou particular. No exemplo, todo mineiro é brasileiro. Todo mineiro é brasileiro. O termo mineiro é total porque se refere à totalidade dos mineiros. O predicado brasileiro é particular porque se refere à parte dos brasileiros que é mineira. Os princípios da lógica são identidade, não contradição e terceiro excluído, tá bom? O quadro de oposições permite o quê? Classificar as proposições segundo o que? A qualidade e a quantidade. Por essas combinações podemos saber o quê? Podemos saber se as proposições são verdadeiras ou falsas, com base nas seguintes relações contrárias, subcontrárias, contraditórias ou subalternas. Por exemplo, quando estamos diante de duas proposições ali, contraditórias, uma deverá ser necessariamente verdadeira e a outra necessariamente falsa. O silogismo é um tipo de argumentação proposto por Aristóteles, que se tornou clássico. Compõe-se de um termo médio, né, que se repete nas premissas, um termo maior, o predicado da conclusão, e um termo menor, o sujeito da conclusão. Então, termo médio, termo maior e termo menor. Ou seja, essa é a estrutura do silogismo proposto por Aristóteles. O silogismo possui 8 regras bastante rígidas quanto à sua validade. São válidos o quê? Os argumentos cuja conclusão decorre logicamente das premissas, não importando se elas são verdadeiras. Ou seja, possui 8 regras bastante rígidas quanto à sua validade. São válidos que os argumentos cuja conclusão decorre logicamente das premissas. Não importante se aquele argumento é verdadeiro ou se ele é falso. O importante é a estrutura constituída ali. Tipos de argumentos. Há 3 tipos tradicionais de argumentos: a dedução, a indução, a analogia. A dedução parte de quê? Pelo menos uma proposição geral para chegar a uma conclusão que pode ser geral ou particular. Dedução. Eu faço uma dedução geral de que tudo é daquela determinada maneira para depois chegar a uma conclusão que pode ser geral ou particular. A indução parte de diversos dados singulares, ou seja, eu vou estar com os dados na mão, a pesquisa empírica, a experiência mesmo, singular, domínio dos fenômenos, constatados para chegar às proposições gerais. Ou seja, a dedução eu vou do geral, geralmente para o particular, e a dedução eu vou dos particular para depois ir para o geral. A analogia, o raciocínio por semelhança, é uma indução parcial, em que se passa de alguns fatos singulares para uma conclusão singular particular. A falácia é um tipo de raciocínio incorreto. Apesar de ter aparência de correção, as falácias podem ser formais quando contrariam as regras de inferência válida e não formais
quando decorrem das premissas que não estabelecem a conclusão. Pode ser de vários tipos, né? A lógica simbólica. A lógica simbólica ela surge no século XIX. E tem o Gottlieb, o Frege, né, que é conhecido como principal representante aí. A lógica simbólica ou matemática desenvolve uma linguagem técnica artificial bem mais ampla e precisa que é utilizada pela lógica tradicional. Divide-se em cálculo proposicional e cálculo de predicados. Na lógica proposicional, símbolos representam as proposições e as conexões que se estabelecem entre elas, negação, conjunção, implicação, equivalência, tabelas de verdade são usadas para identificar os valores de verdade e falsidade das proposições, assim saber se o argumento é válido ou não. A lógica de predicados envolve que quantificadores universais e existenciais, que se expressam que pelas palavras qualquer, todo, cada, algum, nenhum, e existe a vantagem, né? E existe, né? Ou seja, qual é a vantagem? É poder expressar uma rica variedade de estruturas lógicas inexistente na lógica clássica. Essa é a diferença. Mas a lógica clássica ainda é muito utilizada porque ela durou muitos séculos, né? Ou seja, 2000 anos, mais de 2000 anos, até o Frege ia ampliar, a partir do século XIX, a lógica simbólica, né? Que substitui, que amplia alguns conceitos, alguns símbolos a mais aí dentro dessa estrutura. Então, dito tudo isso aí, a gente fez uma leitura básica aqui sobre senso comum e ciência, sobre a lógica, acabamos de fazer essa leitura, e sobre o conhecimento e verdade, né? Todos os três estão bem relacionados, e vamos encerrar mais esse conteúdo aqui do produto digital, mais essa leitura aqui, tá bom? Então, forte abraço aí e até mais. Aí já tô pensando aqui já nos próximos conteúdos aí que eu vou trabalhar. Tem alguns conteúdos para mim passar aqui para vocês, mas já tô pensando em alguns outros temas aí bem legais aí que eu tenho que produzir, né? Tem que construir. Mas é isso. Tchau, tchau. Forte abraço aí e até logo.